Olá pessoal. Esse tema é importante. Bom, onde eu trabalho eu noto uma certa briga de ego. Há diversas pessoas formadas de nível superior, e fica aquele jogo de indiretas para ver quem possui razão ou quem não possui, para assim humilhar o outro profissional de ensino superior. É o que eu chamo de briga de ego. Graças ao meu estudo sobre o tema narcisismo, agora eu noto diversas pessoas que possuem esses padrões de comportamento em minha volta. Na minha vida diversas vezes me deparei com pessoas tentando me diminuir, e supostamente fazem isso para me ajudar, segundo elas. Quando você estiver num ambiente com uma pessoa tentando te diminuir através de indiretas, fator oculto, desconfie que ela seja narcisista. Como eu disse em vezes passadas, a pessoa com padrões narcisistas precisa diminuir a outra para próximo do nada para suprir aquele mundo ilusório de que só ela está no topo, mas ninguém. Assim essa pessoa abastece a sua autossabotagem e disfarça a vergonha que possui de si mesmo. Ora como eu havia dito, para que o narcisista precisa estar no topo da pirâmide. Para quê? Para se iludir e disfarçar a rejeição que possui de seu próprio eu interior. O narcisista precisa se abastecer com ilusões de estar no topo, assim abafa um pouco a dor de ter um verdadeiro eu defeituoso, por exemplo. Todos somos finitos, isso é normal. Todo mundo possui defeitos em seu eu interior, mas narcisista tenta se iludir com uma realidade falsa para viver numa fantasia de estar no topo da pirâmide sempre, de ser algo iluminado, algo próximo do infinito. O problema é que isso se torna uma sociopatia. Então o narcisista usa meios destrutivos contra as outras pessoas, quando perde a empatia, que é a ligação com os outros. É quando a ilusão de ser o topo da pirâmide é tão grande, mas tão grande, que o narcisista perde a ligação com a própria realidade. Ele quer tanto se separar daquela realidade em que o eu interior é defeituoso, ou próximo do nada em alguns aspectos, que se desliga da própria realidade para isso. O narcisista, ao se enxergar como algo próximo do infinito, o topo da pirâmide, enxerga os outros como algo próximo do nada, isto é, algo inútil, sem valor, desprezível, descartável. O narcisista acredita nessa falsa realidade, acredita que de fato os outros sejam isso, pois ele precisa abastecer essa ilusão a todo custo. Então o narcisista desfaz das pessoas que ele considera superiores. Ele lança indiretas, fator oculto, para diminuir alguém que ele usa como algo, a sua vítima que ele inveja, odeia, considera como um concorrente ao topo da pirâmide. Espere apenas um cenário destrutivo próximo dessa pessoa. O sujeito sem empatia, que é a ligação com o próximo, imaginando-se como o próximo, colocando-se no lugar do outro, é um sujeito egoísta, que apenas pensa em si mesmo, que usa os outros, que apenas conversa sobre a própria vida a todo tempo. Esse sujeito não consegue imaginar a vida do outro, só a si mesmo, a todo instante só conversa sobre sua própria vida. Enxerga os outros como algo descartável a ser usado como uma energia para o próprio ego, algo inútil, próximo do nada. Como retorno, este sujeito estará perdendo sua alma. Nossa alma precisa se alimentar doando e recebendo energias com as outras pessoas. A empatia, a preocupação com o outro, o amor com o outro, faz com que sua alma cresça e assim se expanda ao infinito. Sua alma faz você ser cada vez mais único e especial, ou seja, mais próximo do infinito. Sem ela você regride e se torna igual no reino dos animais, com uma alma coletiva, grupal, sem nada de especial de maneira acentuada. Pessoas são especiais, diferentes, animais são mais iguais. Pessoas têm almas desenvolvidas, animais não, possuem almas generalizadas. A regressão existe, apesar de temporária. Em meu livro eu falo que algum suposto segredo do universo seria a passagem do nada para o infinito eternamente. Essa passagem a longo prazo é sempre de evolução, mas podem ter momentos de regressão. O nada é inexistente, é uma ilusão temporária. Sendo assim, a regressão de uma consciência de um ser humano para animal existe, mas é temporária. Pessoas com karmas muito fortes, que fizeram muito mal, que foram egoístas, destruíram os outros, que não tiveram empatia, estes perdem a alma, regridem para o reino animal em outras existências. Então, pela ignorância, voltam a progredir agora. Ora o animal automaticamente está em evolução, pois não tem mais aquela maldade do ser humano, o animal evolui naturalmente. A consciência, ou a proximidade com o infinito, é o que te oferece o poder para se autodestruir. Se você é ignorante, ou próximo do nada, você automaticamente evolui, não tem mais livre-arbítrio, você é puxado para a evolução. Um bebê, por exemplo, automaticamente vai aprender a falar, a andar, a pensar. O bebê não tem consciência para se destruir, ele evoluirá automaticamente.
Mas o adulto tem o poder para se destruir se usar a inteligência para isso. A regressão é maior quando algo próximo do infinito assim decidir. Se você usa a inteligência para destruir os outros, para abastecer seu ego numa pirâmide de poder em que apenas você é o topo, num narcisismo, então você tende a perder a alma aos poucos, então regredirá ao reino animal, ou pagará karmas como humano mesmo numa nova existência, a depender da inversão que você causou no externo. Uma inversão muito grande fará com que você perca a sua alma, não o espírito ou o átomo semente, mas a alma. O espírito é imortal, a alma se perde e o ser regride para reinos inferiores. Mas mesmo os animais ainda possuem espíritos, este é uma energia que está em tudo. A alma é algo mais próximo do infinito, algo que te faz ser consciência, com a possibilidade de escolha, um Deus por assim dizer. O espírito é apenas uma energia menos desenvolvida, essa energia é maior quando existe a alma. É um assunto complexo que ainda estou raciocinando a respeito. Tanto que esses conceitos nem estão no meu livro. Bom, de qualquer forma não seja narcisista. Note qualquer pensamento seu que seja de inveja dos outros, tentativas de ser sempre o melhor para abastecer seu ego. Ego é como a sua visão de si mesmo. Você não precisa da aceitação dos outros, ou de externo, para se aceitar, para crescer seu interno. Depender dos outros para isso é ainda pior, pois você perderá sua individualidade tentando agradar e ser da maneira como os outros desejam. Você viverá um falso eu sempre. Um falso eu infeliz. Alguém que vive um verdadeiro eu é feliz, desde que saiba viver um verdadeiro eu de maneiras não destrutivas que acumulem karmas. Seja seu verdadeiro eu de maneira flexível, dentro do possível, sem se destruir. Exemplo: gosto de destruir, furtar as coisas dos outros. Esse é meu verdadeiro eu. Adoro fazer isso. Tudo bem, farei isso num jogo de videogame ilusório, por exemplo. Não vou cometer crimes por aí e destruir as outras pessoas. Todos possuem às vezes desejos por coisas que podem ser destrutivas. Ora, faça isso de maneira não destrutiva. Assim você viverá seu verdadeiro eu sem problemas. Outro exemplo: gosto de brigas, de guerras. Tudo bem, faço isso em ambientes simulados, na minha imaginação, em jogos de videogame, em brincadeiras. Ao você notar qualquer pessoa tentando te diminuir, pessoas que fazem a mesma coisa que você, desconfie que isso seja inveja, e que a pessoa tenha padrões narcisistas. Quando alguém é narcisista, qualquer erro seu se transformará em um erro enorme para os narcisistas. Assim ele age como um fator oculto lançando energias invisíveis em seu subconsciente para que você acredite que é inferior, e assim o narcisista fica mais no topo da pirâmide ilusória que ele criou, passando de você. Trabalhei com um narcisista que nunca estava satisfeito com o meu trabalho. Eu fazia da melhor maneira possível, e ele sempre achava um erro qualquer. Ele aumentava aquele erro como se fosse algo absurdo, como se ninguém pudesse cometer aquele erro. E não foi um erro absurdo, eram coisas do tipo: deixei cair um objeto no chão, andei devagar para buscar tal coisa, esqueci tal objeto no carro. Coisas simples e bobas que não comprometiam o trabalho, mas ele insistia em me humilhar por essas coisas. Não sabia o que era narcisismo na época. Hoje consigo detectar esses padrões e proteger meu subconsciente de ser reprogramado por essas pessoas. Cuidado, são pessoas perigosas pois reprogramam sua essência, te diminuindo e te fazendo sofrer. São pessoas que cortam sua ascensão ao infinito por te fazer acreditar que é indigno, inferior, e por aí vai. Muitas vezes supostamente tentando ser seu amigo. Como eu disse, do bem todo mundo é, o mundo está entupido de pessoas do bem, mas não é bem assim na prática mesmo. Publicamente quando interessa, todos são do bem, não é? Não digo para você condenar alguém que seja do bem com você, não. Nunca condene alguém que não tenha feito algo destrutivo de fato, nunca trate mal essa pessoa. Apenas desconfie de bondades excessivas dos outros, mas sem condenar a pessoa. Todo tipo de maldades é sempre feito por pessoas supostamente do bem, até que você ganha a confiança dessa pessoa, ligação, e acaba sofrendo, recebendo uma inversão por ser previsível agora. É assim que faz o narcisista: seduz, ligação, drena suas energias, joga fora, inversão. Um comportamento inútil, que o faz acumular karmas, não ajuda ninguém, e que o torna alguém cada vez mais sem alma, até regredir ao reino animal se continuar tendo esse comportamento. Assassinos psicopatas possuem um olhar frio, sem alma. Em uma próxima existência possivelmente vão regredir para corpos de animais, plantas, ou na pior das hipóteses, uma pedra, algo bem próximo do nada. Para então evoluir novamente, pois o nada absoluto não existe, é uma ilusão.
Bom, e como detectar e se defender do narcisista? Primeiro note se o sujeito tenta te diminuir, o que você sente perto dele. Se sente como algo inferior, se sente mal. Ele tenta te fazer acreditar que você não é digno de existir, não é digno de ter seu diploma em sua profissão, não é digno de ser uma pessoa, de ser tratado com respeito no mínimo. O sujeito vai tentar te diminuir de várias formas. Isso é inveja, pois ele acredita que você esteja em algum suposto nível superior. Bom, você detectou alguém assim. E agora? Não vou ensinar a manipular as pessoas, e sim a se defender. E agora, o que faremos? Notamos que tal pessoa é um narcisista. Infelizmente tenho a te dizer que a pessoa vai para sempre tentar te empurrar para baixo da pirâmide. Enquanto não te ver abaixo da pirâmide, não vai sossegar, pois o sujeito precisa alimentar a ilusão de ser o topo. Tudo que você fizer de bom perto dessa pessoa não será o suficiente, sempre vai tentar te diminuir. O narcisista já criou um hábito em fazer isso. Não há outra escolha a não ser você se afastar do sujeito, caso isso esteja em níveis extravagantes mesmo. Se for só com pouca intensidade e você puder tolerar, ok, mas geralmente o ataque contra você virá em níveis ruins. Você sentirá uma energia ruim constantemente sendo emitida desta pessoa. Afaste-se, simples assim, contato zero. Saia de perto, pois ao ficar longe, ou próximo do infinito, você impede a pessoa de enviar suas energias destrutivas para você. Longe, ou próximo do infinito, você é imprevisível, a pessoa não toca em você.